Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. No conteúdo de hoje vamos estudar um tema muito importante dentro da língua portuguesa e da interpretação textual cobrada no Enem, os elementos da narrativa. Compreender como uma narrativa é construída ajuda o estudante a interpretar textos literários com mais facilidade, identificar características de histórias e reconhecer como os autores organizam os acontecimentos dentro de um texto. Primeiro precisamos entender o que é uma narrativa. A narrativa é um tipo de texto que conta uma história. Essa história pode ser real ou fictícia e geralmente apresenta personagens que vivem determinadas situações ao longo de um tempo e em um determinado espaço. As narrativas aparecem em diversos gêneros textuais, como contos, romances, novelas, crônicas, fábulas, lendas e até mesmo em filmes e séries. Para que uma narrativa seja construída de forma organizada e compreensível, ela apresenta alguns elementos fundamentais. Esses elementos ajudam a estruturar a história e permitem que o leitor compreenda o que está acontecendo, quem participa da história e em que contexto os acontecimentos ocorrem. Os principais elementos da narrativa são narrador, personagens, tempo, espaço e enredo. Vamos começar pelo narrador. O narrador é a voz responsável por contar a história. Ele é quem apresenta os acontecimentos, descreve os personagens e guia o leitor ao longo da narrativa. O narrador não deve ser confundido com o autor do texto. O autor é a pessoa real que escreveu a obra, enquanto o narrador é uma figura criada dentro da própria narrativa para contar os acontecimentos. Existem diferentes tipos de narrador. Um deles é o narrador em primeira pessoa. Nesse caso, o narrador participa da história e conta os acontecimentos utilizando pronomes como eu e nós. Ele pode ser o personagem principal da história ou apenas um personagem que observa os acontecimentos. Outro tipo é o narrador em terceira pessoa. Nesse caso, o narrador não participa diretamente da história e relata os acontecimentos utilizando pronomes como ele, ela ou eles. Esse narrador pode apenas observar as ações dos personagens ou pode conhecer profundamente os pensamentos e sentimentos deles. Agora vamos falar sobre os personagens. Os personagens são os indivíduos que participam da história e realizam as ações que fazem a narrativa avançar. Eles podem ser pessoas, animais, seres imaginários ou qualquer figura que desempenhe um papel dentro da narrativa. Normalmente, as histórias apresentam um personagem principal, chamado de protagonista. O protagonista é o personagem central da narrativa e geralmente é aquele que enfrenta o principal conflito da história. Além do protagonista, também podem existir personagens secundários, que ajudam a desenvolver a narrativa e contribuem para o desenvolvimento das ações. Outro elemento importante da narrativa é o tempo. O tempo indica quando os acontecimentos da história ocorrem. Ele pode ser apresentado de diferentes formas dentro de uma narrativa. Em alguns casos, a história segue uma sequência cronológica, ou seja, os acontecimentos são apresentados na ordem em que ocorreram. Em outros casos, o autor pode modificar essa ordem para criar efeitos narrativos. Isso acontece, por exemplo, quando a história começa no presente e depois retorna ao passado para explicar acontecimentos anteriores. Esse recurso é bastante utilizado em narrativas literárias para tornar a história mais interessante. Além do tempo, também temos o espaço da narrativa. O espaço é o lugar onde a história acontece. Pode ser uma cidade, uma casa, uma escola, uma floresta ou qualquer ambiente em que os personagens realizam suas ações. O espaço ajuda o leitor a imaginar o cenário da história e compreender melhor o contexto em que os acontecimentos ocorrem. O espaço também pode influenciar diretamente no comportamento dos personagens e no desenvolvimento da narrativa. Um ambiente tranquilo pode gerar situações diferentes de um ambiente perigoso ou cheio de conflitos. Por isso, o espaço muitas vezes contribui para criar o clima ou a atmosfera da história. Agora vamos falar sobre o enredo, que é considerado o conjunto de acontecimentos da narrativa. O enredo representa a sequência de eventos que formam a história. Ele mostra o que acontece com os personagens e como as situações se desenvolvem ao longo do texto. Normalmente, o enredo é organizado em algumas etapas principais. A primeira etapa é a apresentação, também chamada de situação inicial. Nesse momento, o leitor conhece os personagens, o espaço e a situação inicial da história. Depois aparece o conflito, que é o problema ou desafio que os personagens precisam enfrentar.
O conflito é um dos elementos mais importantes da narrativa, porque ele gera tensão e mantém o interesse do leitor pela história. Em seguida ocorre o desenvolvimento, que é a parte em que o conflito começa a se intensificar e os acontecimentos vão se tornando mais complexos. Nesse momento, os personagens tomam decisões e enfrentam diferentes situações. Depois temos o clímax, que é o ponto de maior tensão da narrativa. É o momento em que o conflito atinge seu ponto mais intenso e algo decisivo acontece na história. Por fim, temos o desfecho, também chamado de conclusão. Nesse momento, o conflito é resolvido e a história chega ao seu final. Compreender esses elementos da narrativa é muito importante para interpretar textos literários no Enem. Muitas questões à prova pedem que o estudante identifique características do narrador, reconheça o papel dos personagens ou analise a estrutura do enredo. Além disso, entender como as narrativas são organizadas ajuda o estudante a perceber como os autores constroem histórias envolventes e como diferentes elementos trabalham juntos para criar significado dentro do texto. Para desenvolver essa habilidade, é fundamental praticar a leitura de diferentes tipos de narrativas, como contos, crônicas e romances. Quanto mais o estudante entra em contato com esse tipo de texto, mais fácil se torna reconhecer os elementos narrativos e compreender a estrutura das histórias. Portanto, os elementos da narrativa são fundamentais para a construção de qualquer história. Narrador, personagens, tempo, espaço e enredo trabalham juntos para organizar os acontecimentos e permitir que o leitor compreenda e acompanhe o desenvolvimento da narrativa. No próximo conteúdo do canal, continuaremos explorando outros temas importantes da língua portuguesa que aparecem com frequência nas provas do Enem e que podem ajudar vocês a melhorar cada vez mais a interpretação textual e o desempenho na área de linguagens.